Paz, igreja, paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com todos aí, graças a Deus. Estão me ouvindo perfeitamente bem? Glória a Jesus. Deus abençoe a vida da irmã Soraya, irmão Alberto, a irmã Suelen Lopes. A irmã Suelen é uma bênção, ela não perde uma live, a irmã Suelen. Eita, mulher fiel, glória a Deus, que bênção, hein? Pai do Senhor, irmã Clésia, irmã Sônia. Deus abençoe a vida de todos que estão entrando aí agora. Que bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado pela companhia de vocês. Já não estou mais sozinho, né? Já não estou sozinho. As pessoas já estão entrando aí na live, graças a Deus. Não esquece de deixar o like aí, amém? Deixa o like aí para que mais pessoas venham estar conosco, aprendendo juntamente conosco, dentro da palavra de Deus. Hoje o ensino, eu creio que vai ser impactante, né? Um tema bastante interessante, né? Onde muitos têm dúvida do que é doutrina, né? O que é doutrina, né? Muitas pessoas falam em doutrina, as igrejas falam em doutrina, quer dizer, falavam, né? Hoje não falam mais, difícil, né? Então, vamos saber hoje o que é a doutrina, o que é verdadeiramente a doutrina bíblica, né? Será que é uso e costumes? Será que é vestes? O que será que é doutrina? O que a doutrina nos traz? Graças a Deus. Hoje vamos descobrir o que é doutrina, né? O que a doutrina nos faz, nos favorece? Qual a diferença de doutrina para uso e costumes? Amém, meus irmãos? Claro que costumes envolve cultura, envolve algumas coisas aí que pode estar relacionado também dentro de um contexto bíblico. Mas hoje vamos saber o que é a doutrina, aonde as igrejas não pregam mais, aonde as igrejas consideraram a doutrina simplesmente como uso e costumes, né? Hoje vamos saber o que é verdadeiramente doutrina. O que é a doutrina? Por que a questão da doutrina? Quais são os fundamentos da doutrina, né? Hoje nós vamos ter um ensino interessante aqui, amém? E se eu fosse você, eu compartilhava essa live, hein? Se eu fosse você, eu compartilhava. Compartilha aí. Você que está entrando agora no vídeo, você que recebeu esse link agora que está me vendo aí na tua tela aí, ó. Glória a Deus. Você está vendo simplesmente um homem aí, ó, né? Um homem de Deus. Mas se eu fosse você, eu compartilhava para que mais pessoas venham aprender conosco hoje, dentro da palavra de Deus. Hoje vamos, para não ficar nas minhas palavras, né? Vamos dentro da Bíblia, né? Capítulos e versículos. Vamos ver o que é doutrina, o que Jesus fala sobre doutrina, né? O que os apóstolos viviam, se viviam os usos e costumes, ou se eles viviam a doutrina bíblica. Vamos ver o porquê desse uso e costume que o diabo colocou na boca dos crentes hoje, né? Ah, vem pregar uso e costume. Ah, vem pregar a doutrina da Deus é amor. Não, né? Quantas pessoas falam, ah, mas não sei o quê, vai se vestir como velha, né? Vai ficar como quadrada aí, as pessoas não vão mais nem te cumprimentar, né? Porque por causa dos usos e costumes. Então vamos ver, né, meus irmãos, se realmente é uso e costume, o que a Bíblia fala acerca de doutrina, o que é a doutrina, né? Hoje vamos entender o que é doutrina. Graças a Deus. A sã doutrina do Espírito Santo. Amém, igreja? Vamos começar o ensino? Já tem algumas pessoas aqui já conosco. Vamos começar antes que vocês saiam da live, né? Tem alguns que são impacientes, não conseguem esperar. Então vamos começar logo esse ensino. Graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem ou não? Deixa eu arrumar aqui o aparelho. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Como é que tá a transmissão aí? Tá ótima? Tá boa? O fundo tá muito alto? Conseguem me ouvir bem ou não? Imagem boa? Som bom? Que maravilha então, né? Tá ótimo? Ok. Graças a Deus. Ontem fiquei uma manhã inteirinha, né, meus irmãos? Não vou falar estudando a Bíblia, porque a Bíblia a gente não estuda, mas examinando, né? Ontem eu estava examinando a palavra, né?
buscando alguns tópicos acerca de doutrina. Vamos ver o que a palavra fala acerca da doutrina. Por que as igrejas não pregam mais doutrina hoje? Hoje nós vamos saber o porquê que as igrejas não pregam mais acerca disso que nós vamos estudar hoje, que nós vamos aprender hoje, né? Doutrina, né? O que é a doutrina? Graças a Deus. Vamos orar um pouquinho? Vamos pedir a direção do Espírito Santo, amém? Fecha teus olhos neste momento. Vamos nos ligar com o céu. Pai querido e bendito, neste momento, Pai amado e eterno, entramos na tua maravilhosa presença, desde já glorificando o teu nome, exaltando o teu nome que é santo e poderoso. Pai, em primeiro lugar, perdoa os meus pecados, perdoa nossos erros, nossas falhas, as nossas fraquezas. Ajuda-nos a entender a cada tópico, Senhor, que será mencionado aqui nessa live. Meu Pai, abre a nossa mente, nosso entendimento, nos dê a sabedoria necessária para podermos entender, meu Pai, acerca da tua sã doutrina. Sim, Espírito Santo, venha nos conduzir na dimensão do teu Espírito, da tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a ter um entendimento da tua palavra. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Repreenda, Senhor, neste momento todo o impedimento. Jesus, visita este amado irmão, esta amada irmã. Venha nos colocar, meu Pai, nessa dimensão da tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a ter um entendimento do teu poder, da tua graça, Senhor, da tua palavra que será transmitida neste momento. Ajuda-nos, Senhor, toma toda a direção desse ensino, Pai, para que não fique somente nas minhas palavras, mas que a partir deste momento o teu Espírito me toma-me da planta dos pés ao alto da cabeça. Não me deixa falar de mim mesma, Senhor, que o meu eu desapareça e que tu cresças neste momento, nos influenciando com a tua glória e o teu poder. Obrigado, Espírito Santo, por mais esta oportunidade. Que assim seja, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Primeiramente, eu vou explicar o porquê que não pregam mais a doutrina do Espírito Santo nas igrejas. Porque Paulo mencionou que nos últimos dias, entraria um espírito do engano nas igrejas, enganaria e colocaria o quê? Aleluia, influência, comichões nos ouvidos dos pastores das igrejas, da liderança da igreja, e levaria um povo a se prostituir dentro do evangelho. Então, estamos vivendo aquilo, aleluia, em que Jesus, os profetas mencionaram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E ali também foi profetizado em Mateus 24, onde Jesus sai do templo, ali revestido do Espírito Santo, cheio da graça e do poder. E ali ele menciona que haveria o fim de todas as coisas. E que principalmente no fim haveria de acontecer, que era que a apostasia entrasse dentro das igrejas. As apostasias tomassem o coração do povo e trazendo um esfriamento, tanto psicológico como também espiritual na vida do povo de Deus. E é por isso que nós estamos passando por este momento caótico, tenebroso, na qual estamos presenciando, vivendo, e achando que está normal, sendo que não está normal o momento que vivemos, porque dias piores ainda virão. Estamos vivendo aonde a Bíblia menciona, através de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo, que nos últimos dias entraria um espírito imundo, entraria um espírito de comichão, enganaria os mestres doutores, se tornariam em falsos mestres, em falsos doutores, falsos profetas, trazendo assim um falso entendimento da palavra de Deus, prevaricando a palavra, adulterando a palavra e levando a muitos a se perverterem diante da presença de Deus. Então, é isso que nós estamos vendo hoje, Então, a princípio, a pergunta é: o que é doutrina? O que é doutrina? Por que doutrina? Quem que inventou esse negócio de doutrina? Graças a Deus. Então vamos, primeiramente, descobrir a linguagem da doutrina, Em latim, doutrina significa ensino. Doutrina
significa ensino. Agora, qual é a definição de doutrina? Como se define a doutrina? Glória a Deus. A doutrina se define em princípios que servem de base a um sistema. Que sistema é esse? Disciplinas, ensinos da palavra de Deus, conjuntos de verdades, né? Influenciados pela própria palavra, trazendo a revelação do conteúdo da palavra de Deus. Então, está relacionado à disciplina, ou seja, conjunto de verdades bíblicas, né? Doutrina nada mais é do que um conjunto de princípios relacionados a disciplinas bíblicas. Glória a Deus. A disciplina bíblica. Glória a Deus. Agora você pergunta para mim, irmão, mas o que é disciplina? Disciplina nada mais é, pelo conceito que a gente tem, pelo entendimento de que é obediência, regras aos superiores e aos regulamentos dentro do conteúdo bíblico. Graças a Deus. Aleluia. E por suas próprias heranças espirituais. Existe uma disciplina, uma hierarquia organizacional, espiritualmente bíblica dentro das igrejas, dentro dos templos, princípios bíblicos, né? Glória a Deus, que está relacionado à fé cristã. Está relacionado à fé cristã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E doutrina também, na linguagem grega, né? Claro que aparece ali 48 vezes somente no Novo Testamento, né? Onde temos o entendimento nessa linguagem grega de didascalia e didaquê, né? Significando ensinamentos, ou seja, envolve dentro de um conjunto de ensinos. Então, doutrina está ligado somente às vestes. Doutrina está ligada somente às vestes. Não, meus irmãos. A doutrina não está ligada somente às vestes. Agora uma pergunta. As vestes fazem parte da doutrina bíblica? Sim. As vestes fazem parte da salvação do homem e da mulher? Sim. Glória a Deus. Nós vamos entender dentro da Bíblia, né? Então, a tradução de doutrina na linguagem grega, né? No Novo Testamento, didascalia ou didaquê, né? E na linguagem hebraica, né? Leká, né? Leká. E na lei antiga, como Torá. Glória a Deus. Então, eu quero aqui já desde o início, glória a Jesus, definir melhor a doutrina. A doutrina cristã, a doutrina bíblica, ela possui caráter singular, incomparável a qualquer outra. Mas ela é forte nas Escrituras como uma autorrelação de Deus com os homens. Glória a Jesus. E essa revelação que a própria palavra nos traz, né, acerca de doutrina, ou seja, ensinamentos, né, disciplinas dentro da Bíblia que colocam o homem na presença de Deus, né, ela é infalível e inerrante, né, ou seja, ela não erra, ela é autoritativa, ela é autoritária. Glória a Deus. Autoridades sobre todo ser humano. Ou seja, é uma ordem imposta por Deus. É uma ordem imposta por Deus. A doutrina é um conjunto de ensinamentos, né? De disciplinas, trazendo um ensinamento ao homem, né? Acerca da palavra de Deus, das revelações contidas na palavra do Senhor, trazendo ao coração do homem, né, coisas inerrantes, trazendo o homem, aleluia,
há uma submissão à autoridade, né, doutrinária da palavra de Deus, né? E por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele escreve lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, vamos abrir a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número 3, vamos dentro da Bíblia, aqui ó, a palavra de Deus. Hoje estamos entendendo e compreendendo, recebendo a palavra de Deus acerca de doutrina, né? O que é a doutrina na Bíblia? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vamos ver, né? O que o apóstolo Paulo, ele menciona nos ouvidos de Timóteo. Qual era o ensino do apóstolo Paulo a Timóteo? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora para quê? Para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, para que você esteja na obra de Deus, para que você esteja pregando a palavra, né, dando ensino da palavra, para que você esteja na rua fazendo obra social, para que você esteja praticando o ID de Jesus, primeiramente, você tem que ter, aleluia, o entendimento e a revelação das santas escrituras, que foram inspiradas por Deus, trazendo o homem a uma convivência espiritual daquilo que a própria palavra revela aos vossos corações. Todavia, Timóteo também, aleluia, ele escreve aos irmãos de Gálatas, às igrejas de Gálatas, que necessário era que os irmãos não viessem a ser enganados por uma outra doutrina, a não ser aquilo que ele pregava, a um outro evangelho, né? O que mais me chama a atenção, meus irmãos, sabe o que é? Que dentro da doutrina mãe, existe as doutrinas filhas. Dentro da doutrina, existe as doutrinas. Eita glória, que revelação, hein? Revelação. Dentro da doutrina, que é a palavra, existe as doutrinas, os ensinamentos. Estamos falando no plural. Agora, por que no plural? Por que no plural? Vamos entender uma coisa. O que é doutrina? Ensinamentos. Conjuntos de disciplinas de ensinos. Ou seja, dentro da doutrina, existe o conjunto de disciplinas bíblicas, né? Ordem organizacional, né? Fundamental para uma vida cristã. Ou seja, você precisa ter um entendimento e a revelação do Espírito Santo quanto aos ensinamentos trazidos de dentro da doutrina, ou seja, de dentro do evangelho, de dentro da palavra. Então, a doutrina é um conjunto de ensinos bíblicos, disciplinares, trazendo o homem a uma consciência de um exame bíblico daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, vem te revelar naquele momento e procurar viver como se fosse uma ordem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já está interessante o ensino, né, meus irmãos? O que é a doutrina, né? Agora, daqui a pouquinho nós vamos chegar nas vestes, hein? Daqui a pouquinho, hein? Vestes está dentro da Bíblia. As vestes também faz parte da doutrina. Por que dentro da doutrina existe as doutrinas, ou seja, os ensinamentos, né? Porque cada profeta, cada vaso mencionado na Bíblia, né? Aleluia, cada leitura nos traz um entendimento. Glória a Jesus, nos traz um ensino, um exame, aquilo que Jesus disse, olha, examinai as escrituras porque delas testificam de mim e aprendei nelas, porque delas é a vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna, você tem que examinar as escrituras. É ela que te traz vida eterna, porque ela é um conjunto de verdades, ela é um conjunto de ensinamentos, para que você possa entender qual é a fundamental importância
de você receber principalmente o seu maior galardão, a salvação da tua alma, para que você não venha a ser enganado por homens. Homens também criam suas doutrinas. Homens criam seus próprios sentimentos, seus próprios ensinos, trazendo o homem a errar diante do Senhor. Por quê? Por falta de exame bíblico, por falta de você examinar as Escrituras, porque é delas que testificam de Deus, da salvação do reino dos céus sobre a tua vida. Por que Jesus falava, olha, quando Jesus estava na terra e pregava a palavra de Deus, ele falava, olha, o reino dos céus desceu sobre vocês. Quem que é o reino dos céus? É o próprio Jesus. O reino dos céus é o próprio Cristo. Ele que veio na terra, é ele que derramou sangue inocente na cruz do Calvário, e ele que nos trouxe uma nova vida, uma nova criatura, aleluia, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, onde você é purificado, lavado e remido pelo sangue de Cristo, recebendo assim a promessa do Espírito Santo sobre a tua vida. Glória a Jesus. Tá interessante o ensino, né? Hoje nós estamos navegando nas ondas do Espírito e entendendo o que é doutrina. O que é doutrina? Lembrando que a definição de doutrina nada mais é do que um conjunto de princípios relacionado a disciplinas, ensinamentos, aleluia, bíblica, ou seja, um conjunto de verdades contidas dentro da palavra de Deus. É um conjunto de verdades, aleluia, ordens de Deus para o ser humano, ordem de Deus para o ser humano, glória a Deus. Porém, a doutrina cristã possui um caráter singular, né? Possui um caráter singular e incomparável a qualquer outra. Glória a Deus. Mas é sua fonte na Escritura, ou seja, a fonte está na palavra. Glória a Deus. Como auto-revelação de Deus aos homens. Louvado seja Deus. E essa revelação, é claro, ela é infalível, inerrante e autoritativa. Autoritativa. Tem toda a autoridade sobre o homem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, vamos pegar então lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 3. 1 Pedro, glória a Deus, capítulo 3, versículo 3. Louvado seja Deus. Agora, a pergunta é, irmãos, como que se deve vestir um cristão? Qual é o procedimento do cristão na igreja, na presença de Deus, em casa, nas ruas? Qual que é o comportamento do cristão, né? Quando a doutrina está dentro do homem, quando o conjunto de verdades bíblicas está dentro do homem, ele muda de vida, ele passa do barro para o vaso, porque agora o vaso é necessário que o vaso se encha. Encha do quê? Encha de alguma coisa. Que é essa alguma coisa? De ensinamentos bíblicos, da palavra de Deus. Aleluia. Que ele venha ser revestido com o Espírito Santo, né? Que ele venha ser uma nova criatura. Enche o vaso de poder, de autoridade. Glória a Jesus. Cedida por quem? Por Deus. Essa é a recompensa de quem, é claro, nega sua vida aqui nessa terra e ganha ela com Cristo. O reino dos céus automaticamente desce sobre essa pessoa. Glória a Jesus. Agora a pergunta é, irmão, as vestes fazem parte da doutrina? Primeiramente, nós entendemos que a doutrina é um conjunto de ensinos dentro da Bíblia. Agora, se vestes estiver na Bíblia, então o verdadeiro ensino, trazendo o comportamento do homem à sociedade, ela tem que ser praticada conforme os ensinos que ela está aprendendo dentro da Bíblia, que traz a revelação do que é certo e o que é errado diante de Deus. Então, 1 Pedro, capítulo de número 3, e versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Aqui vai falar principalmente relacionado às mulheres, às irmãs, né? Você, minha irmã, que está me ouvindo agora, você católica, você que professa uma outra religião,
Você que não professa nenhum tipo de religião, é para você também, é para todas as mulheres. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. A Bíblia vem dizer assim: o enfeite delas não seja o exterior. Aqui já está falando, ó, não muda o natural de Deus. Aqui automaticamente Pedro está pedindo santificação às mulheres também, santificação. Eu vou repetir o início, né, essa primeira vírgula aqui, em que o apóstolo Pedro menciona acerca das vestes cristãs. O enfeite delas não seja o exterior, ou seja, a face, o corpo, não enfeitar o corpo, não mudar a natureza de Deus. Glória a Jesus, né? No frisado dos cabelos, tá vendo, ó? Não mexer nos cabelos. No uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Olha só, hein? No enfeite dos vestidos, se o vestido tá bonito, né? Se ele vai chamar atenção, vai te trazer sensualidade. Aqui tá pedindo para você examinar. Aleluia. Ato de comportamento, ato de vestir. Glória a Deus. Então vou repetir esse versículo de número 3, as minhas queridas irmãs. O enfeite delas não. O apóstolo Pedro está falando que não é para ser assim. O enfeite delas não seja no exterior, não é para ser no exterior, na beleza. Glória a Deus. Aí tem uma vírgula, depois ele menciona no frisado dos cabelos, no uso de joias, está falando para não usar joias. A palavra antes da vírgula é não, é negativo, não é positivo. Senão no início ele iria falar assim, ó, vocês podem fazer isso, mulheres, vocês podem fazer aquilo. Mas o apóstolo Pedro, com toda a autoridade divina, ele está falando que não é para ter enfeite, não é para ter enfeite. Glória a Deus, não é para mexer na face, não é para mexer no templo, não é para mexer no corpo, não é para mexer no cabelo. Glória a Deus. Na compostura dos vestidos. O vestido, ele tem que ser comportado. Ele não pode trazer sensualidade, porque senão você foge da doutrina bíblica. Você foge da doutrina da palavra. Agora isso é só para o homem? Não. Assim que o apóstolo Pedro ensina as mulheres, agora ele vem para os homens. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, ou seja, na santificação, traje de um espírito manso e quieto, que precioso diante de Deus. O homem também tem que se santificar. A mulher se santifique, mas o homem também tem que ter o mesmo comportamento de santificação. Não errar diante do Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Assim como a obediência esteve em Sara, quando Sara considerou Abraão como Senhor. Sara se deu todo o respeito a Abraão, obedecendo às regras da palavra. Glória a Deus. Obedecendo o teu esposo, sendo submisso ao seu esposo. Isso também é doutrina. A mulher ser submissa ao homem. A mulher não tendo autoridade sobre o homem, nem na igreja. Paulo escreve que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja. A mulher não pode dar ensinamentos na igreja. A mulher tem que ficar quieta na igreja, ouvindo, e se tiver alguma dúvida, perguntar em casa pro marido. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. E por que hoje está tudo contrário? É mulher profetizando no meio do culto, parando a palavra, levantando no banco, entregando profecia. Irmãos, hoje está uma bagunça a casa de Deus. Aí você fala, irmão, mas o Espírito Santo não usa a mulher? Usa. Mas a Bíblia Sagrada revela que na casa de Deus tem que ter ordem e decência. Tem que ser ordem. Tem que ter ordem na casa de Deus. Tem que ter decência. Organização dentro da casa de Deus. Porque a casa de Deus não pode gerar escândalo a ninguém. Não pode gerar escândalo a ninguém, porque o Espírito Santo, a sensibilidade dele é muito tremenda. O Espírito Santo é sensível. Glória a Deus. E ele tem ciúmes do templo, do sacerdócio santo
que é o nosso corpo. E é o teu corpo. Glória a Deus. Vestes faz parte da doutrina, sim. As vestes faz parte da doutrina. Mas a doutrina não é só veste. A doutrina não é somente vestimenta. Mas a vestimenta cristã faz parte da sua salvação. A vestimenta cristã faz parte da sua salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Quem está aprendendo, diga glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Abre aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que o apóstolo Paulo também menciona, ensina a Timóteo. Capítulo 2, versículo 9. Qual que é o dever das mulheres? Olha o que o apóstolo Paulo, homem doutrinário, cheio do Espírito Santo, prega a Timóteo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Traje honesto. Agora, que traje está falando de veste ou não está falando de vestes? O que é doutrina? Não são ensinamentos da Bíblia? Paulo aqui não está ensinando. É incrédulo. Você que está me vendo agora, que fala que doutrina é uso e costume. O diabo está tomando a tua boca, crente. O diabo está te enganando em comichão em seus ouvidos, para considerar a doutrina do Espírito Santo, doutrina do corpo, como uso e costume. Uso e costume o diabo colocou na boca daqueles que não têm Jesus. Uso e costume o diabo colocou na boca daquele crente domingueiro, daquele crente que não jejua, que não tem vida de oração, daquele crente que não negou sua vida ainda e nem conheceu ainda o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele vai obedecer os ensinamentos da Bíblia, a doutrina bíblica. Estamos falando sobre doutrina bíblica. Glória a Deus. Então, quais são os deveres das mulheres? Aqui Paulo está ensinando os deveres das mulheres, como que a mulher tem que se comportar. Você, mulher que está me vendo agora, você, mulher que está fazendo cara feia, olhando para mim, falando que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, se o apóstolo Paulo está pregando aqui, ensinando a Timóteo, para não deixar as mulheres de qualquer jeito dentro da igreja. Timóteo foi levantado ali como discípulo do apóstolo Paulo. Ou seja, Timóteo foi um pastor. Timóteo era um líder também espiritual. E a ordem do apóstolo Paulo era para que Timóteo não deixasse as mulheres de qualquer maneira dentro das igrejas. E os homens também. Buscando e vivendo a santificação. Pregando aquilo que vive. Glória a Deus. Então aqui a doutrina é severa também para o lado das irmãs. Olha o que o apóstolo Paulo menciona aos ouvidos de Timóteo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Agora, o que é ataviar? Né? Ataviar é ato de comportamento. Glória a Deus. Se atavie em traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim para Timóteo. Timóteo, não deixe as mulheres de qualquer maneira dentro da igreja. Pregue a verdade. As mulheres têm que usar traje honesto. Não é para mostrar bunda, não é para mostrar peito, não é para mostrar pernas, não é para cobrir perna com Bíblia. Que as mulheres se cubram, vistam trajes honestos. Aqui é uma ordem do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, né? Mencionando ao apóstolo Timóteo, para que Timóteo não deixasse entrar a sensualidade nas igrejas. Não deixasse entrar a avareza, ato contrário à palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, aqui a doutrina para o lado das mulheres também é severa. E por que não prega mais isso nas igrejas? Sabe por que não prega mais isso nas igrejas? Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Eu vou te explicar o porquê que não prega mais isso nas igrejas. Sabe por quê? Que não prega mais doutrina na igreja? A doutrina bíblica. Porque se o pastor pregar isso, aquela mulherzona vaidosona, né?
cheia das maquiagens, salto alto, que dá uma oferta boa para a igreja, de R$ 500, R$ 1.000, o pastor não vai querer perder aquela oferta, porque o pastor sabe, se ele pregar para ela que é errado a sensualidade, que se ela não se arrepender, né, ela pode perder a salvação por causa da sensualidade, por causa do salto alto, né? Porque o seu comportamento, o seu traje não está honesto diante de Deus. Se ele pregar isso, ela não vai mais na igreja. Ela tem um coração duro, ela não vai aceitar essas palavras. A maioria, 80% não aceita. Infelizmente não aceita. Por quê? O coração está enganado, o sentimento está enganado. Aleluia. O espírito do engano penetrou no sentimento desta mulher. E ela não vai aceitar essa palavra. Sendo que o apóstolo Paulo mesmo pregou que as mulheres ataviam em traje honesto. Que as mulheres venham a usar trajes que não chamem atenção, que não sejam sensuais, que não chamem a atenção dos homens. Isso é disciplina. Isso é disciplina. O que é doutrina? Não é conjunto de disciplinas? O que é disciplinas? Obediência. Obediência ao líder. A algo autoritário a você. Aleluia, glória a Deus. Então, as vestes fazem parte sim da doutrina. As vestes fazem parte da doutrina, porque a veste é uma doutrina também. O que é doutrina? Doutrina são conjuntos de ensinos. Doutrina é ensino, ou seja, dentro da doutrina mãe, existe a doutrina mãe, que é a palavra, e existe as doutrinas filhas, glória a Deus, que são as disciplinas, os ensinos contidos na palavra de Deus. Então entenda hoje o que é doutrina, sã doutrina do Espírito Santo. Então esses são os deveres das mulheres, usarem traje honesto. Segundo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, né? Que o mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, aqueles vestidos apertados, desenhando o corpo, trazendo sensualidade, aquele vestido lindo, chamando atenção. Isso é pecado. Isso é pecado. O apóstolo Paulo está falando que é pecado, que não é para ter isso dentro das igrejas, nem dentro de casa, nem nas ruas, lugar nenhum. Porque o Espírito Santo não está só dentro da igreja templo. O Espírito Santo tem que estar dentro da tua vida. O Espírito Santo está dentro do teu corpo. O mesmo apóstolo Paulo, ele prega isso nas igrejas de Corinto também. Ele envia cartas às igrejas de Corinto, porque as igrejas de Corinto estavam todas sensuais. As igrejas de Corinto estavam aceitando o pecado, a sensualidade, as saias curtas, o salto alto. Estava uma bagunça, dissensões, brigas, ceiando de qualquer maneira, a tal ponto o apóstolo Paulo diz: irmãos, muitos dentro das igrejas estão mortos, estão dormindo, estão mortos espirituais, estão participando da ceia do corpo de Cristo de qualquer maneira, não estão examinando a si mesmo. Necessário é que vocês se examinem a vós mesmos, se é lícito vocês participarem da Santa Ceia da maneira que vocês estão. E quantos estão participando da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo da maneira que está, de salto alto, batom na boca, maquiagens, tirando sobrancelhas, mexendo no templo do Espírito Santo? Isso é doutrina também, porque isso é ensino também da palavra de Deus. Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, versículo 19 e versículo 20. Isso é doutrina. Isso é doutrina. E por que não prega isso mais nas igrejas? Porque o espírito do engano tomou a consciência do pastor, das missionárias, dos obreiros que não pregam mais a verdade. Doutrinas são conjuntos de verdades, disciplinas, ensinamentos. Glória a Deus. Então, as vestes faz parte de um dever cristão. As vestes da mulher e as vestes do homem faz parte da doutrina, sim. Faz parte da doutrina também. Glória a Deus. Quem que vai me provar contrário a isso? Agora eu quero fazer uma pergunta.
Uma pergunta que não se cala. Eu vou ser um telespectador agora. Eu vou ser um telespectador aí. Irmão, a mulher usar calça comprida é pecado? Eu sei que vocês não fizeram essa pergunta para mim, mas eu vou me perguntar. E a Bíblia vai me responder. Irmão, é pecado a mulher usar calça? É pecado? Quem acha que sim, digita sim aí. Quem acha que sim, digita sim aí. É pecado a mulher usar calça? Vamos lá? Quem vai me responder aí? É pecado a mulher usar calça comprida? Quem acha que é pecado, digita sim aí. Quem acha que Deus não se agrada, digita sim. Unanimemente, né? Olha só. Todos digitaram sim. Eu sei que tem irmãs agora que não estão entendendo. Fala, por que que é pecado? Mas por que, irmão, que é pecado a mulher usar calça? Primeiro eu perguntei se é pecado, né? Se Deus se agrada ou não. Eu vou responder. Eu vou responder por quê. Se é pecado ou não. Desagrada a Deus. De uma coisa eu sei, desagrada a Deus. Então, se desagrada a Deus, leva o homem a pecar. Amém? Agora vamos descobrir o porquê que é errado, né? Primeiro eu quero fazer só uma pergunta. Uma pergunta para eliminar as outras possibilidades. O homem fica masculino de calça ou de saia? Quem me responde? O homem fica masculino de calça ou de saia? Que mostra mais masculinidade ao homem. Mais masculinidade ao homem. É a saia ou é a calça? Me responde. Me respondem, por favor. O que deixa o homem mais masculino? É a saia ou é a calça? Eu não fiz essa pergunta primeiramente para a mulher, porque muitas mulheres falam assim, mas existe calça feminina. É por isso que eu estou fazendo ao homem, que vai eliminar as possibilidades da mulher. Então, a calça, ela deixa o homem mais masculino, ou se o homem usar saia, deixa o homem mais masculino? O que deixa o homem mais masculino? É a saia ou é a calça? Me respondem. Pode responder aí, por favor. Pode digitar aí, digita aí. O que deixa o homem mais homem? O que deixa o homem mais masculino? Imagina se um homem sair na rua de saia. Agora, por que que a mulher tem que pôr a roupa do homem? Por que que a mulher tem que vestir o que o homem veste? Isso é bíblico. Isso chama-se rebeldia, desobediência. Ah, irmão, onde se viu isso? Vamos lá na palavra? Vamos lá? Vou mostrar dentro da Bíblia para não ficar somente na minha palavra. Isso é doutrina também. Isso também é doutrina. Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio. No capítulo de número 22. Deuteronômio, capítulo 22. E o versículo 5. Vamos ver o que Deus está mandando fazer? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher. A pergunta que eu fiz é, o homem fica masculino de saia ou de calça? Claro que, pela lógica, é de calça. Então, por que mulher tem que vestir calça? Se a calça foi feita para o homem. Aqui, Deus está mandando a mulher não vestir roupa de homem. Por que a mulher está vestindo? Isso é falta de conhecimento bíblico. Isso é falta de doutrina. Isso é falta de receber a doutrina que os pastores não pregam mais. E fala que é uso e costume. Aonde que Jesus está falando que é uso e costume? Aonde que Deus está falando aqui que é uso e costume? Hein, pastor, que fala que é uso e costume? Né? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus.
É ato abominável a mulher vestir roupa de homem e o homem vestir roupa de mulher. É ato abominável. Viu? Obreira que está usando calça, obreirinha que está usando calça comprida aí, louvando de calça, em cima do altar do Senhor, vestindo calça em casa, vestindo calça para sair. Dentro da igreja até vai de saia, mas lá fora veste calça. Não adianta, você está errando, você está praticando ato abominável diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é ensino. Isso aqui chama-se doutrina. O que é doutrina? Conjuntos de ensinos bíblicos. Conjunto de verdades contidas na palavra de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Agora, se é proibido a mulher vestir calça, imagina a bermuda, short, mostrando perna, mostrando bunda, mostrando o templo do Espírito Santo. É lícito isso? Deus está se agradando com o comportamento da mulher hoje? Da maioria das mulheres? Deus está se agradando? Está praticando atos abomináveis diante do Senhor? Homem de bermuda, mostrando a metade do templo do Espírito Santo, a metade das pernas, né? Glória a Deus. Eu vou fazer uma outra pergunta que eu sei que muitos querem me fazer aí. Irmão, jogar futebol é pecado? Futebol é pecado? É pecado futebol? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Eu vou te responder com uma outra pergunta. O teu corpo é para se mostrar? O teu corpo é para se mostrar? O que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 16 e 17? Que vós sois o templo do Espírito Santo. E se destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Quando você veste a bermuda, você mostra metade das pernas. Hein? E para jogar futebol, você vai ter que vestir bermuda. Futebol traz palavrões. Futebol traz raiva, nervoso. Traz ira no homem, traz ira. Traz uma alegria mentirosa que o diabo engana. Quantos pastores estão aí, sendo enganados por esse espírito imundo, por esses demônios que estão enganando e fazendo de você como falso profeta, como falso mestre, ensinando errado as ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. As 2 horas que você está praticando futebol, eram as 2 horas que era para você estar lendo Bíblia, orando, indo atrás das almas. Você está perdendo tempo por uma coisa que não agrada a Deus. Uma coisa que não está agradando a Deus. Trazendo fábulas sobre a tua vida. Trazendo contentamento físico e não um contentamento espiritual. Agora vamos supor, eu estou jogando bola com você e sem querer eu te derrubei e te machuquei sem querer. Olha como que o futebol é um ato enganoso, que o diabo colocou na terra. Eu era iludido por isso também. Vamos supor, eu estou jogando com você, de repente eu te derrubo e te machuco sem querer, sem intenção. Se eu chegar em você e te pedir perdão, você vai me perdoar? Você pode até perdoar, mas fica aquela ira dentro de você. Fica aquele ressentimento dentro de você. E você já está pecando contra o Espírito Santo. Então não é lícito. É aquilo que Paulo prega. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. Todas as coisas são lícitas o homem fazer, mas nem todas as coisas trazem a santificação. Nem todas as coisas convêm ao cristão. Nem todas as coisas convêm ao cristão. Glória a Deus. Estão te ensinando errado. Você está sendo enganado pelos falsos mestres. Aí você fala para mim, mas você tem que ter um momento de lazer com a família. Espera aí, mas
o lazer, ele não pode te trazer o pecado. O lazer não pode te trazer pecar. Hein? O futebol te traz pecar. Sem querer, você vai irar ali com alguém. Você vai irar. Hein? E de repente sai um palavrão da tua boca. Deus está se agradando daquele momento seu? Deus está se agradando por você ser aplaudido por homens? Deus está aplaudindo você casar um ato de idolatria ao homem? Isso é um ato de idolatria, meus irmãos. Idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, afeminados, né? Prevaricadores, mentirosos, esses não herdarão o reino do céu, meus irmãos. Olha quantos estão sendo enganados. Ah, mas ele pratica obra social, esse pastor é uma bênção. Quantos cristãos estão jogando bola, mas vem cá. Estão jogando bola, mas quantas vezes já xingaram ali dentro? Quantas vezes já se iraram ali dentro? Já pecaram ali dentro e nem sequer se arrependem do que fizeram. Sendo idolatrado pelo homem. Aí você fala, ah, mas o Kaká é cristão. Eu vou mencionar o nome de um cristão aí, entre aspas, cristão, né, que jogando bola. O Kaká. Quantas vezes ele já foi aplaudido pelo homem? Idolatraram, estão idolatrando, ele está causando ato de idolatria ao homem. Está sendo instrumento para o homem pecar. É a mesma coisa, qual que é a diferença do Kaká ou de outro jogador famoso para uma mulher que sai rebolando na rua, mulher sensual, atraindo homens? Não tem diferença nenhuma. Todos vão causar aplausos. Estão sendo instrumentos de pecado. Então Deus não se agrada do futebol. Você, meu irmão, que se diz ser cristão, que está vendo esse vídeo agora, entenda, meu irmão, entenda isso. É um ato de lazer, mas não é um lazer. Não é um lazer que vai te trazer santificação. Não é um lazer que vai te trazer obediência a Deus. Você vai estar mostrando a perna. Você vai estar usando bermuda, e bermuda é pecado. Vai estar mostrando a nudez. Você vai estar mostrando a tua nudez, meu irmão. O que é errado para a mulher também é errado para o homem também. O homem não escapa, não. O apóstolo Pedro ensina isso. O apóstolo Pedro também ensina isso. Disciplina tanto o homem como a mulher. Ele disciplina o homem e disciplina a mulher também. Aleluia. Então vamos repetir esse versículo de número 5. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher. Aqui Deus está falando que não é para ver, não é para ter. Não, Deus está falando que não é para ter. Não é para a mulher usar roupa de homem. É Deus que está mandando, mulher. É Deus, não é eu não. Não é eu que estou te julgando, é Deus. É a palavra que está te julgando. Deus está falando que não é para ter traje de homem e mulher. Glória a Deus. Não é para ter. Se você está usando, se arrependa e muda essa prática a partir de hoje. Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher. Está falando de roupa. Tá ou não está falando de roupa aqui? Está falando de roupa ou não está? Está falando de veste ou não está? Então veste faz parte da doutrina de Deus ou não faz parte da doutrina bíblica? O que é doutrina? Ensinamentos. Aqui Deus não está ensinando? Aqui Deus não está ensinando o homem? Hein, seu duro de coração? Isso aqui Deus está falando de uso e costume? Ah, mas a Deus é amor, traz uso e costume. Vem cá. Esse uso e costume que a Deus é amor está trazendo é da Bíblia. É da Bíblia. Quantos estão criticando a igreja Deus é amor? Quantos estão criticando a igreja que traz a doutrina de Deus? Apesar que, né, a igreja Deus é amor também já aceitou muitas coisas, né? Muitas mulheres usando salto alto aí, usando saia acima do joelho, no joelho aí, saias curtas, o cabelo maior que a saia. Tá uma bagunça também. Tá começando a bagunçar também a igreja Deus é amor, né? E os pastores não estão pregando mais doutrina, né? Os pastores estão aceitando isso, pregando bênção e vitória, com medo de perder as almas. Você vai sofrer o juízo de Deus também, meu irmão. Igrejas Deus é amor. Templos da Deus é amor. Ministério Deus é amor. Volte às primeiras obras. Volte a pregar a doutrina do Senhor. Volte a pregar a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. Igrejas que eram doutrinárias hoje estão aceitando o mundanismo.
está aceitando a moda, está aceitando o pecado, o mundo dentro das igrejas. Estão perdendo a doutrina, os ensinamentos bíblicos, aquilo que Deus deixou ao saudoso missionário. Então, cuidado, hein? Cuidado. Volte às primeiras obras. Então, isso aqui é uma ordem de Deus. A pergunta que eu fiz, o homem, para ficar bem masculino, para trazer a característica do homem, se ele usar saia, ele vai trazer uma característica de mulher ou de homem? De mulher. Agora, se o homem usar calça, ele vai trazer a característica de homem. Hein? Por que eu não fiz primeiramente essa pergunta para as mulheres? Porque tem mulher que vai falar assim, mas existe calça feminina. Não importa. Calça foi feito para homem usar e não para mulheres usar. Aqui Deus está mandando. Quando Deus manda, tem que obedecer, minha irmã. É porque você habituou o teu corpo dessa maneira. Mas você pode tirar esse hábito. Através do quê? Do arrependimento. Através do arrependimento. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Se você largar essa prática, Deus vai te perdoar. Glória a Deus. Então não é uso e costume. É doutrina bíblica. É doutrina bíblica. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo? Que ensino maravilhoso, né? Quem está entendendo esse ensino? Que ensino tremendo, né, meus irmãos? Que maravilha, né? Sim ou não? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, meus irmãos, eu quero aqui encerrar nas palavras do próprio Jesus. Nas palavras do próprio Jesus. João capítulo 7, versículo 16. João capítulo 7, versículo 16. Vamos fechar com chave de ouro, né? João capítulo 7, versículo 16. Vamos ver o que o próprio Jesus fala da doutrina. Aqui é Jesus que está falando. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus fala da doutrina aqui também. Amém? A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. É de Deus. A doutrina é de Deus. Não é uso e costume, é doutrina, ensinamentos bíblicos. Dentro da doutrina mãe, existem as doutrinas filhas, que são disciplinas, ensinamentos dentro da palavra. Ensinos. Tem os ensinos do apóstolo Paulo, tem os ensinos de Timóteo, tem os ensinos de Tito, de Judas, tem os ensinos dos profetas, né? A Bíblia é de ensinos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Lembrando a todos que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então existe sim a doutrina do corpo. A doutrina do corpo são as vestes cristãs, que tem que ser em comportamento o que pede a palavra de Deus. Honestos, com pudor, não em feixe nem frisados de cabelos, não mexer no templo do Espírito Santo, mas obedecer à voz de Deus. E também não adianta santificar por fora se por dentro você ainda não tem o Espírito Santo. Se você ainda não foi liberto por dentro, porque a língua também é um pecado. A língua pode fazer pecar. A língua pode fazer você fofocar, você mentir. O que adianta santificar por fora se por dentro você também está pecando? Então a libertação ela tem que ser completa, por dentro e por fora. Atenção, pastores, pregue a verdade, pregue a sã doutrina do Espírito Santo. Hoje nós entendemos o que é doutrina bíblica, doutrina da palavra, doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo. E vestes faz parte, sim, da doutrina. As vestes cristãs faz a diferença na vida de um cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Quem gostou do ensino? Quem gostou do ensino? Quem gostou? Quem vai compartilhar aí? Quem vai compartilhar? Muito forte, né? Isso não prega mais nas igrejas, né? É só Deus mamão, Deus do dinheiro. Se pregar,
Se pregar, o pastor vai perder as ovelhas, né? Mas existe as ovelhas que não é ovelha, são bodes, né? Existe ovelha que não é ovelha, são bodes. A verdade é essa, porque a ovelha, ela obedece. A diferença de ovelha para bode, a diferença da ovelha para bode é que a ovelha obedece e o bode não obedece. E a ovelha e o bode estão caminhando junto dentro da igreja. E só vai ser separado no dia da colheita, em que o lavrador vai colher. Glória a Deus. É o tempo do fim, meus irmãos. É o tempo do fim. Jesus está voltando. E quem estiver fora das doutrinas bíblicas, da doutrina da palavra, esse vai ficar fora do reino dos céus. Porque Jesus é a doutrina. Deus é a doutrina. A palavra é a doutrina. Porque a palavra é um conjunto de verdades, de ensinos revelados ao coração do homem, para que o homem possam praticar as verdadeiras obras de Deus. Amém, meus irmãos? Santificação. Vamos nos separar. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, meus irmãos. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, cuidados. Cuidado com os falsos mestres. Ah, mas pode jogar uma bolinha, pode praticar auto social, né? Entrega a cesta básica, faz a caridade, mas está jogando bola. Está fazendo a vontade do mundo, está fazendo a vontade, não é a vontade de Deus, atos abomináveis ao Senhor. Está indo para o céu ou para o inferno se não se arrepender? É para o inferno, meus irmãos. A verdade é clara. Cuidado para você não ser enganado por esses falsos mestres. Quantas pessoas começaram no espírito e estão terminando na carne? Começaram no espírito e estão terminando na carne. Não acreditam mais na doutrina do corpo. Estão desprezando a doutrina do corpo. E Deus está odiando a sua prática. Porque até a prostituta também é boazinha, ela pode dar cesta básica. Até a prostituta pode dar cesta básica, mas ela vai ser salva se não se arrepender? Não vai ser salva. Né? Até os afeminados podem dar cesta básica. Tem muitos que são carinhosos, tem muitos que são simpáticos. Né? Mas daí, se não se arrepender e largar a prática, o inferno espera também. Então a verdade é clara. O juízo está sobre todos. Jesus veio para trazer juízo. Jesus não veio para trazer paz para ninguém, não. Porque o próprio Jesus já é a paz. Jesus mesmo diz, eu vim trazer dissensão por causa do meu nome. Glória a Deus. Então vamos obedecer, meus irmãos. Vamos obedecer. Vamos sair da carne, vamos sair das práticas do mundo, do pecado, de atos abomináveis a Deus. Vamos seguir a prática da santificação. Não adianta você ser só bonzinho. Não adianta você só tiver fé se você não tiver as obras. Glória a Deus. A obediência diante de Deus. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário aqui no vídeo, amém? Deixe seu comentário aí, deixe seu like. Eu preciso do seu comentário. Eu preciso do seu compartilhamento. Para que esse ensino venha chegar em mais pessoas. Amém? Beijo no coração. Fiquem todos na paz do Senhor.